Fala, minha gente! Voltamos aqui, dessa vez para falar da continuação de Jujutsu Kaisen, ou seja, Jujutsu Kaisen terceira temporada, que começou com 2 episódios de uma vez. E, meus amigos, voltou de um jeito que foi muito bom, muito bom. E, meus amigos, foi cheio de cena linda, fluida e praticamente algumas cenas originais, como eu vou destacar aqui umas duas mais ou menos. E caraca, foi muito legal, eu gostei muito. Voltou o Yuji lutando, conseguindo, e também apresentou uns certos personagens que muita gente vai odiar, e com razão. Eu já odeio. No mangá eu já odiava, mas agora na animação eu odeio ainda mais. E eu vou explicar melhor, mais ou menos, o porquê. Então, eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Pois bem, gente, o episódio começa já com uma cena que é original. Não tem no mangá, eu procurei ver e não tem essa cena no original. Que cena é essa? A primeira cena é do Yuji lavando as mãos. E, bom, essa cena tá meio borrada. Já gostei dessa cena. Porque tá, além de uma cena original, tá muito boa, tá muito bem feita. E eu, pelo menos pra mim, particularmente pra mim, essa cena aí tá mostrando mais ou menos o psicológico do Yuji, que ainda tá transtornado ainda, ele tá pensando no que foi que aconteceu naquele, vamos dizer, desastre de Shibuya. Pra mim aquilo não foi um incidente, pra mim foi um desastre. E lembrando, bem rapidinho, o grosso do que aconteceu no arco de Shibuya, bom, foi uma catástrofe, não vou nem falar a palavra aqui porque eu vou ser censurado, mas foi um desastre ao quadrado. E bom, essa cena pra mim já foi muito boa. O pessoal da Stave já queria impressionar e olha, já começaram bem, pelo menos pra mim, Mas bom, o negócio é, pra mim essa cena representou não só o Yuji tentando se reerguer, como também o transtorno no psicológico dele, pelo menos pra mim. Pra mim isso tá assim. Mas bom, o negócio é, tem outra cena original praticamente, porque o Yuji tá em um prédio e tem uma mega maldição gigante mesmo, cobrindo esse prédio onde ele tá. E meus amigos, cara, isso foi muito legal, gostei bastante. E bom, o negócio aqui, a cena já tá legal e é original. Também não tem no mangá, mais ou menos, porque ela pode ter existido no mangá, só que não mostrou. O negócio é que o pessoal da staff provavelmente resolveu pegar isso pra já impressionar novamente. Mas ficou bom, eu gostei de todo jeito. Mas bom, o negócio é, o Yuji viu esse bicho, tá correndo, provavelmente porque sabe que vai dar ruim. E meus amigos, as cenas dele correndo aí, desse bicho tudo focando nele, e ele correndo, tudo em cena fluida, fluindo maravilhosamente bem. Tá tudo no string, tá? Uma delícia, tá muito bom de ver. E bom, o negócio é que ele tá correndo desse bicho aí gigante junto com outros bichinhos aí. Só que no caso o bicho é exorcizado quando o Yuji chega em um lugar e tá o Yuta em cima dele com essa espada aí. E bom, a cena corta. E é como eu falei, apesar de eu achar que essa cena é original, ela provavelmente ainda existiria no mangá, porque o Yuji, bom, como vocês se lembram, o Yuta foi marcado para ser o executor do Yuji. E bom, essa cena aí é provavelmente durante a fuga dele, ele tentando fugir do Yuta. Por isso que eu acho que ela é original e ao mesmo tempo não é. Pelo menos essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Mas bom, o negócio é que aqui apresenta o clã Zenin, gente. E vamos pular essa cena? Eu não quero falar dessa cena. Muita gente pode querer saber o porquê que eu não tô querendo pular. Bom, basicamente, o cara que apresenta aí, que é o Noia Zenin, que é um parente da Maki, bom, ele só sai xingando. Ele só sai xingando ela, dizendo o que é que ela tem que ser, porque ela é uma mulher e tudo mais. E eu não vou continuar essa cena e também não quero falar dele chegando com os outros parentes aí, porque tá basicamente um babaca, um lixo escroto xingando outros babacas, lixos escrotos. E bom, olha gente, cara, eu não quero comentar, eu vou só pular isso aqui, eu não quero me adentrar muito nesse assunto, porque eles são os lixos escrotos e babacas, e eu
creio que muita gente vai concordar comigo. Mas bom, o negócio é... A única parte que eu vou destacar é a leitura de um testamento do líder que morreu aí. O cara morreu aí. O negócio é que o cara morreu e a liderança vai para esse canalha aí do Noia. E bom, o negócio é... O cara vai ser o líder, só que não vai ter tanta liberdade assim. O arsenal que a família tem, e infelizmente eu preciso elogiar isso, os caras são bem preparados mesmo. Tem várias armas e itens amaldiçoados. Mas bom, o negócio é... Ele não vai ter tanto acesso assim a essas armas assim. Então, pelo menos, tanta liberdade ele não vai ter. Mas o negócio é... A parte que mais me deixou feliz foi quando o cara falou que se por acaso o Gojo morresse ou ficasse louco das ideias, bom, a liderança e tudo que o Zenin tem ia ser passado pro Megumi. Isso porque o Toji negociou com esse tal líder que morreu. E bom, o negócio é... A cara que ele fez com isso foi... Nossa senhora, foi muito satisfatório. E... Por mais que alguns aqui, alguns devem ter pulado aqui de paraquedas e não sabem de Jujutsu, bom, alguns devem estar se perguntando por que é que eu tô xingando eles. Bom, eu prefiro não destacar muito por causa das cenas que já passaram no episódio e, bom, vai ficar bem mais claro que vamos dizer, esses canalhas do clã Zenin são bem mais escrotos do que vocês pensam, gente. Vai ficar destacado ao longo do anime ou dessa temporada, vocês vão perceber. E, bom, o negócio é... O cara tá pé da vida e vai atrás do Megumi e do Yuji como consequência. Mas bom, o negócio é... Por falar nisso, a gente vai pro Yuji. E bom, ele ainda tá todo meio transtornado, como eu já falei, sobre o que aconteceu. O arco de Shibuya aconteceu bem pouquinho tempo atrás. Mas bom, o negócio é... Ele tá conversando com o Chozo aí sobre o que é que ele vai fazer. Ele não acha que merece voltar para a escola de Jujutsu por causa de tudo que aconteceu lá. E relembrando, o Sukuna matou geral, matou muita gente. E o Yuji acha que isso na verdade é culpa dele. Sendo que não é bem assim, é mais culpa do Sukuna mesmo. E ele percebe que ele tá ficando mais forte. E ele também percebe que o Sukuna tem um plano pro Megumi. A gente não sabe, pelo menos quem não leu o mangá. Eu li o mangá, eu não vou dar spoiler, mas a gente sabe bem o que é que ele tá querendo. Quem não leu o mangá ainda, eu recomendo que, bom, quer assistir só o anime? Fiquem por enquanto, não vejam o mangá. O negócio é que eles ainda vão tentar eliminar o máximo possível de maldições aí, porque Shibuya tá coberta por maldições, por causa do que aconteceu no arco de Shibuya. Mas bom, o negócio é... E bom, eles vão eliminando o máximo de maldições. E essa cena tá muito estendida. Tá muito estendida. Ele indo até uma ponte e correndo de uma maldição aí, que tá destruindo tudo. Meu amigo, é tudo lindo. Essas cenas no mangá são curtinhas, são muito curtas. E o pessoal da staff estendeu pra ficar uma coisa enorme aí. Ficou muito legal, eu gostei bastante. E novamente, palmas aqui pra staff. Palmas, tá tudo muito bem. Então uma salva de palmas aqui pro profissional. E bom, o negócio aqui. O plano era atrair essas maldições para um localzinho para conseguir exorcizar todas elas. E bom, deu certo, eles conseguiram. E o Chozo fala que o Yuji tá muito forte, ele tá aprendendo muito melhor a controlar os poderes dele, a energia amaldiçoada e tudo. E ele até compara ele com um deus da guerra ou um deus demônio. E bom, de tão forte que ele tá. Então, o Yuji tá quase indo para um nível especial, pelo menos para mim, Aqui eu acho que ele tá pelo menos nível 1 de feiticeiro, quase indo pro especial. Eu ainda acho que ele não chega a isso ainda. O canalha do Noia chega aí e fica perguntando, cadê o Megumi, cadê ele? E bom, o porquê disso? Porque ele quer acabar com ele. Ele acha que se acabar com o Megumi, vai voltar a ser o líder. Mas bom, negócio é, ele briga com esse pessoal aí, que é o Yuji e o Chozo, e bom, infelizmente, por mais que eu não queira dizer, o cara é bem forte. Infelizmente, o cara é muito forte mesmo e conseguiu dar uma surra. E o curioso disso é que essas cenas, que bom, no mangá, assim, não dava tanto, mas dá pra ver bem mais a arrogância dele. Ele é muito forte aí, porque, bom, por causa dessa ceninha aí dele com o cabelo. E bom, o negócio aqui, os dois surpreendem ele e bom, ele percebe que vai ter que levar mais a sério. E bom, por mais que eu queira ver esses dois acabando com ele, o cara tá com a bunda na mão. Por quê? Porque o Yuta chegou aí. E ele tem muito mais energia amaldiçoada do que o Gojo. Na verdade, ele tem.
Mas bom, o negócio é... O cara chega e a presença dele... Pô, cara, já bota os três aí num... Meu Deus do céu, a gente tá ferrado. Logo de cara eles já percebem isso. E bom, o negócio é... O Yuta chegou aí perguntando sobre quem é o Itadori. E bom, o cara já logo aí admite quem é o Yuji. E bom, ele fala que tá atrás do Megumi, na verdade. E bom, de todo jeito, ele não quer brigar com o Yuta. Ele já sabe quão perigoso ele é. Pelo menos isso. E bom, o lance é que o Chozo e o Yuji vão ter que se separar. E bom, deu certo. Eles se separaram. Só que o Yuta foi atrás do Yuji. Eles estão bem emparelhados, mais ou menos, fisicamente. Mas bom, o negócio é... O Chozo queria atrapalhar eles, mas não deu. E bom, ele vai ter que ficar aí lutando contra o Noia. Já o Yuji vai ter que fugir do Yuta. E aí a gente chega naquela cena do início do episódio, que é original barra verdadeiro. Bom, o negócio é... O Yuji tá se virando como pode, mas a quantidade de energia amaldiçoada que o Yuta tem é tão grande que não dá pra ler os movimentos dele. E bom... Então o Yuji vai ter que ralar duro para conseguir, vamos dizer, fugir dele ou conseguir vencer. E bom, o negócio é... Ele conseguiu pegar uma faquinha aí para conseguir se virar. Mas bom, o negócio é... A luta entre os dois é bem dura. O Yuji tá tentando se virar como pode, mas felizmente ele conseguiu quebrar a espada do Yuta. E bom, deu certo. Parece que ele vai conseguir ter uma chance melhor, mas não. A Arika chegou aí e pegou ele. E bom, o negócio é... O Yuji tá ferrado e foi esfaqueado, parecendo até que ele morreu. E morreu. Mas, assim, nem tanto quanto a gente pensa. Por que disso? Bom, aqui entra o segundo episódio. E bom, o Chozo tá lutando contra o Noia, só que, como eu já falei, infelizmente esse babaca aí é muito forte. E bom, ele tá conseguindo lutar contra ele por causa do encantamento dele, que é basicamente um encantamento que faz com que ele seja, bom, super rápido por causa de frames por segundo. Lembram daquele velhinho que também era do clã Zenin? E ele também tinha um encantamento como esse, um carinha meio velhinho que, bom, ele tinha meio que um caminho traçado para prosseguir e conseguir fazer os movimentos. Se nada interrompesse, bom, ele vencia. Se interrompesse, ele ia perder o efeito. Mas, enfim, o negócio é... Cara, conseguiu lutar contra o Chozo, sendo que o Chozo também é inteligente. Ele conseguiu tancar esse bicho. E bom, só que infelizmente o cara tava armado com uma arma aí. Ele conseguiu atingir o Chozo. Mas bom, não que isso seja bastante para acabar com ele. E bom, o negócio é... Ele fica todo furioso aí, falando que a arma é coisa pra covarde. Os irmãos dele também eram uns babacas aí. E bom, sendo que esse cara também é tão babaca quanto eles. Mas bom, o negócio é... O Chozo manda uma conversa pra ele sobre irmãos mais velhos, que eles têm que ser um modelo, eles têm que ser um exemplo, seja pro bem ou pro mal dos irmãos mais novos. Ele fala o seguinte: se o Chozo tá no caminho errado, bastava os irmãos mais novos ficarem longe dele. Se ele estivesse no caminho certo, bom, aí bastava só os irmãos seguirem ele. E bom, o negócio é... Ele fala isso porque o Noia odeia os irmãos dele. Mas bom, o negócio é... O Chozo estava preparado com uma técnica dele, já que ele não é um humano normal, ele é meio maldição e meio humano, por causa do Noritoshi Kamo, ou melhor dizendo, o Kenjaku. Bom, ele conseguiu alguns extras. E bom, entre esses extras, consegui converter energia amaldiçoada em sangue. E bom, deu certo, ele conseguiu dar um afastamento nesse cara. E cara, de novo, a cena tá muito estendida, é muito curta no mangá. E bom, e como vocês puderam ver, a staff tá melhorando horrores a animação. Tá muito boa mesmo, gente. E bom, o negócio é... Ele conseguiu dar um espaço entre os dois, porque o Chozo já estava armado com uma outra técnica. Só que esse cara ia conseguir contra-atacar, mas, felizmente, de novo, o Chozo estava preparado com uma outra técnica. E bom, ele conseguiu ferir o Noia e quase finalizou ele, se o Yuta não tivesse chegado. Infelizmente, eu queria muito ver esse cara morrer agora. Mas bom, o negócio é... O lance que o Yuta vai dar uma mãozinha pra ele, já que o cara tá quase morrendo aí, e ele vê o Yuta de baixo pra cima. Meu amigo, foi maravilhoso, porque ele solta um papo de não fique se achando, seu pestinha. E bom, o negócio é como se ele fosse melhor. Mas bom, o negócio é... A gente vai ver um flashbackzinho
do Yuji bebê. E essa cena também é particularmente interessante porque ela dá uma dinâmica diferente, porque no mangá a gente vê mais do ponto de vista do pai do Yuji. Aqui a gente vê a cena pelo ponto de vista do Yuji, o que troca um pouquinho a dinâmica da coisa toda. E mostra o pai do Yuji e o avô do Yuji falando da mãe do Yuji, que ela morreu e que eles não conseguiram ter um filho. Só que do nada a mulher aparece aí com uma costura na cabeça e, bom, eu creio que alguns já devam ter entendido. Caso não, o Kenjaku tá sim no corpo da mãe do Yuji, como vocês puderam notar. Mais um negócio é. E aí sim eles conseguiram ter o filho. No caso, o Yuji. Então, em teoria, é para ele ser meio humano e meio maldição também. Por isso ele é tão poderoso assim fisicamente e tem capacidade para ser o hospedeiro do Sukuna. E bom, o negócio é. Depois desse flashback aí, breve, a gente descobre que o Yuji ainda tá vivo. Ele conseguiu voltar à vida. E como? Por causa da energia amaldiçoada reversa. Isso curou os ferimentos dele enquanto ele estava sendo esfaqueado. Então, deu certo. Ele tá vivo aí. E ele fala que tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele, bom, foi obrigado a fazer, foi só uma encenação. O Yuta falou com o Gojo e ele tava com um mau pressentimento. Por isso ele falou pro Yuta ficar de olho no Yuji. E bom, o negócio é, o Yuta aceitou essa condição e, bom, deu no que deu, ele tá de olho nele. E por enquanto o Yuji tá morto pro pessoal de alto escalão e pro próprio pessoal de feiticeiro Jujutsu. Mas bom, o negócio é, o Megumi também chegou aí e tá pedindo ajuda do Yuji. E bom, novamente o transtorno dele ainda tá bem forte. Ele não acha que consegue ajudar, mas o Megumi vai lá e implora a ajuda dele. E bom, o negócio é, ele pede a ajuda do Yuji porque a irmã dele ainda tá dentro dessa área aí de Shibuya, que tá acontecendo o que o Kenjaku quer que aconteça. No caso, o jogo do abate, como ficou conhecido no mangá. E bom, o negócio é, basicamente o pessoal vai ter que jogar um Battle Royale, que é basicamente um todos contra todos. Aí, e bom, aí também vai mostrando as regras que eu não vou detalhar muito aí, vocês estão vendo aí na tela para vocês. E bom, alguns podem até se perguntar, por que é que eles não podem, vamos dizer, sair desse lugar? Não podem, porque as regras não permitem. E é só eles não participarem do jogo, alguns podem estar pensando, mas não dá, porque as regras aí também obrigam esse pessoal a jogar. Porque senão o encantamento deles vai ser totalmente extinto, eles vão virar pessoas normais. E qualquer civil normal, não feiticeiro, que entrar nesse jogo aí, nessa área do jogo, vai ter que jogar. As regras aí basicamente obrigam qualquer um que entrar aí dentro a jogar, não tendo escolha nenhuma. E caso alguém esteja pensando, pô, é só eles darem um jeito de conseguir anular o resto das regras, correto? Não, porque a última regra aí, a penúltima na verdade, impede que haja algum tipo de regra, que haja uma contradição nas outras regras. Mas bom, o negócio é, basicamente, eles vão ter que jogar e ponto final. Mas bom, o negócio é que o pessoal tem um plano para conseguir se virar contra isso e o Yuji fala para o Yuta e para o Megumi que o Sukuna tá aprontando alguma em relação ao Megumi e pede para o Yuta conseguir matar ele caso o Sukuna assuma o controle. E bom, a gente vê o reagrupamento desse pessoal aí e bom, a Maki tá viva, bem ferrada e machucada, mas ela tá bem. O negócio é, aí o que explica por que ela tá assim, basicamente por causa da restrição celestial, que é aquela técnica que o Toji tinha lá no início do flashback do Gojo. Enquanto ele não tiver energia amaldiçoada, ele vai ter capacidades físicas sobre-humanas. E bom, com isso ela não conseguiu se recuperar totalmente, ficou com algumas cicatrizes. Mas bom, o negócio é, o pessoal vai até o Tengen-sama para conseguir informações sobre como descelar o Gojo e também pegar algumas armas no arsenal do clã Zenin. E bom, o negócio é, eles pensam que a barreira aí vai atrapalhar, mas não. O Chozo sabe como se virar aí. E bom, o engraçado dessa cena é que o Chozo ouve o Yuji chamando ele de irmão, porque a Maki perguntou, pô, quem é esse cara? E o Yuji fala que pode pensar ele como um irmão mais velho, mas... mas enfim, eles continuam indo aí e vão até o local onde está o Tengen. E bom, como é que eles conseguiram? Bom, por causa do Chozo. Ele consegue sentir quando os irmãos dele estão perto ou não. E o lugar
onde estão armazenados os restos dos irmãos dele, fica no caminho até o Tengen. Então, eles têm um bom guia. E bom, a cena que tá aí indo pro caminho até o Tengen é bonita, os cenários estão lindíssimos, novamente. A Staff tá fazendo um trabalho fenomenal. E bom, inclusive tem até uma referência ao flashback do Gojo, porque o Yuji nota um sangue que tá aí. E bom, o negócio é... A Yuki fala que aconteceu um negócio aí e a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu naquele flashback do Gojo. Quem não lembra, não vou repetir aqui, vocês vão ter que ver do início até aqui. Mas bom, o negócio é... E bom, aqui eles chegam onde está o Tengen, só que de início eles só encontram uma sala totalmente em branco, literalmente, da forma mais literal possível. E bom, eles não têm nada muito que fazer isso, sendo que a Yuki pensa que a barreira está rejeitando eles, mas ela também pensa que pode estar rejeitando ela, especificadamente. Mas bom, o negócio é... Eles pensam em ir embora, só que o Tengen aparece aí e fecha o episódio. Acabou o episódio assim. E bom, com esse clima de eles vão conseguir ou não. E bom, o negócio aí, a gente vai ter que esperar para descobrir. E bom, indo para as minhas considerações, gente. Olha, como eu já devo ter deixado bem claro aqui, eu gostei muito do episódio. Muito bem feito, tá muito bem dirigido. Cara, as cenas foram ampliadas de um jeito que ficou muito legal. Eu gostei bastante dos melhoramentos, do incremento, cara, foi muito legal. A produção tá de parabéns aqui, tá de parabéns. E bom, o negócio é, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenrolar dessa história. E também tem a opening e a ending, que são lindíssimas. Eu até fico com medo de mostrar aqui, porque tem umas partes que eu acho que pode gerar spoiler, mas também tô com medo de levar copyright, então vou ter que deixar para imaginação de vocês. Mas o negócio é, eu gostei muito das duas, sendo que a opening mostra mais ou menos o desenrolar da história. Eu não vou dizer muito em detalhes, mas fiquem atentos. A ending é mais relacionada ao Yuji e o psicológico dele, pelo menos pra mim. Me digam aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. E quem tem spoilers do mangá, por favor, pega leve aí. Não falem muita coisa não. E bom, o negócio é, eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer e eu acho que os próximos episódios já vai mostrar uma baita de uma guerra. Que guerra é essa? Bom, eu não vou estragar a graça de quem não conhece o mangá. E bom, o negócio é, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenrolar desse arco aqui. Estou interessado, eu vou continuar assistindo e quem tá aqui, recomendo que continue assistindo, gente. Tá valendo a pena. Quem não assistiu ainda, assista porque vale muito a pena. Eu juro pra vocês, vale muito a pena. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.